Boa noite. Nós estamos aqui iniciando a apresentação sobre o mestrado em Políticas Públicas e Governo. Eu sou coordenador do mestrado, Benjamin Tabac. Gostaria de falar um pouco para vocês sobre a nossa proposta de mestrado. Inicialmente, manifesto que quaisquer posições que, porventura, os nossos colegas tenham aqui não necessariamente representam a posição institucional da FGV. Todos que estão presentes concordam em participar do evento de forma espontânea e, dessa forma, autorizam o uso da sua imagem para que a nossa transmissão depois fique disponível nos canais oficiais da Fundação. Essa aqui é a infraestrutura que a gente tem aqui na Fundação Getúlio Vargas. Nós temos um auditório grande que cabem mais de uma centena de pessoas. O auditório é usado para apresentações de nomes importantes que vêm apresentar seus trabalhos. Nós temos laboratórios de informática, áreas de estudo, uma biblioteca bastante extensa, uma biblioteca física bastante extensa, mas nós também temos umas bibliotecas virtuais, que estão entre as melhores do mundo. E nós temos salas de aulas modernas, com uma série de tecnologias que ajudam muito aos professores e aos alunos, para que eles possam potencializar muito a sua aprendizagem aqui na Fundação. O objetivo do programa é construir um Brasil melhor governado, mais desenvolvido e mais justo para toda a sociedade. Então, o nosso foco aqui é discutir políticas públicas que tenham esses objetivos, aplicar métodos de gestão pública que estão na fronteira do conhecimento. Então, o nosso objetivo aqui é apresentar uma série de ideias novas, insights, de uma variedade de áreas que a gente desenvolve em nossas pesquisas, principalmente na área de políticas públicas e governo, seriam assim as nossas principais atuações. O nosso objetivo é formar lideranças atuais e futuros, mestres que estejam conectados aí com o avanço acadêmico global. Nós temos até o que a gente chama de parcerias com instituições estrangeiras para que isso possa ser atingido pelos alunos, e queremos formar pessoas críticas que consigam realizar pesquisas, consigam aplicar essas pesquisas para responder questões relevantes que afligem assim, o nosso cidadão no seu dia a dia, ou seja, com foco nessas necessidades reais e prementes que os cidadãos têm. A nossa estrutura curricular consiste de 6 disciplinas obrigatórias, então são 4 disciplinas, mais 2 seminários de pesquisa, onde a gente assiste uma série de seminários de pesquisa de outros professores ou até dos próprios alunos. São 4 disciplinas eletivas, atividades complementares e, ao final, como ponto crucial assim, desse processo, é a elaboração de uma dissertação, onde os alunos vão pensar um projeto de pesquisa, pensar uma pergunta relevante de pesquisa e vão procurar responder ela da melhor forma possível em suas dissertações. As disciplinas obrigatórias são teoria de administração pública, metodologia da pesquisa científica, para ajudar a pensar um pouco problemas de pesquisa e como responder problemas de pesquisa, políticas públicas, teoria e análise e decisões baseadas em evidência. E, ao final, a gente também tem 2 seminários de pesquisa para ajudar os alunos a discutir questões e ideias novas que estão sendo lançadas no mercado. A gente tem a nossa estrutura curricular aqui. Você pode escolher disciplinas eletivas, né? Nós temos 2 linhas de pesquisa. Nós temos a linha de pesquisa em políticas públicas, então a gente tem uma série de disciplinas nessa linha de pesquisa, por exemplo, desenvolvimento sustentável, que é uma disciplina que está sendo ofertada agora, no momento, análise econômica do direito, economia comportamental, com esse foco para políticas públicas, federalismo e políticas públicas, outra disciplina que está sendo ofertada agora, teoria dos jogos e políticas públicas da tipologia ao controle. Essa última acabou de ser ofertada no trimestre anterior para os alunos, e a maioria dos alunos gostou bastante. A gente tem uma outra linha de pesquisa, que é essa linha para discutir questões de governo, orçamento público, transformação inovadoras em programas e organizações, instituições públicas, transparência e governo, estrutura e processos nas organizações públicas, instituições públicas e modelos estatísticos espaço-temporais, com técnicas
modernas que estão revolucionando aí a discussão em políticas públicas de machine learning e big data. Nós também temos uma série de eletivas comuns, ou seja, essas eletivas podem ser aproveitadas pelos alunos que têm interesse nas duas áreas. Por exemplo, economia da educação, nós temos o módulo internacional. Hoje nós estamos fechando algumas parcerias com instituições estrangeiras para que os alunos possam fazer, se assim o desejarem, fazer pesquisas também em conjunto com instituições importantes do exterior. Estudos macroeconômicos, seminários temáticos e estatística. Então, essas são uma ideia das disciplinas. Obviamente, essas disciplinas são relativamente flexíveis, então, na medida em que a gente vai sentindo a necessidade de criar novas disciplinas, ou na medida em que existe mais demanda por parte dos alunos por disciplinas, a gente pode pensar e criar novas disciplinas. A gente também tem atividades complementares, então o aluno pode cumprir créditos em atividades complementares, envolve publicação de artigos, participação em evento científico, participação em grupos de pesquisa, monitorias, estágios de docência e uma série de atividades que ele pode cumprir créditos e dessa forma ele também vai ganhar uma vivência mais geral e mais interessante da vida acadêmica. Nós temos a dissertação, então, para concluir o programa, todo aluno tem que elaborar uma dissertação, ele tem que... Basicamente, a ideia da dissertação é o aluno pensa uma pergunta interessante, ele tem uma pergunta interessante de pesquisa, por exemplo, ele trabalha num órgão específico, eles têm uma pergunta relevante por lá, ele discute com um orientador, a gente atribui a cada aluno um orientador, que vai supervisionar esse trabalho, vai discutir, vai ajudá-lo a pensar como responder essa pergunta de pesquisa. Ou seja, por exemplo, quais métodos, quais ferramentas ele pode usar para responder essa pergunta de pesquisa. Então, a ideia é que a gente sempre tenha todos os nossos professores, né, têm muita experiência com orientação, muita experiência com lidar com esses problemas e como pensar solução para esses problemas que nos aflige. Essa dissertação de mestrado, então, supervisionada por esse professor doutor aqui da Fundação, vai ser defendida perante uma banca pública que tem 3 professores. Um deles é o próprio orientador e mais 2 convidados, né? Então, basicamente, o mestrado, ao final, o aluno ele cumpre o mestrado com 34 créditos e ele tem um prazo de até 23 meses para cumprir. Essa parte aqui, muitos alunos nossos já estão na fase de dissertação, então eles já estão começando a fase de dissertação, e a gente tem muitas dissertações bem interessantes já em desenvolvimento, a gente tem dissertações do pessoal discutindo, por exemplo, políticas públicas para solucionar problemas de violência doméstica, políticas públicas para repensar fomento, a própria pesquisa em pós-graduação, dentre outros. Então, a gente tem uma série de pesquisas interessantes feitas pelos nossos alunos, já iniciando aqui uma trajetória para conseguir responder perguntas bem interessantes. As nossas aulas, elas são, em geral, presenciais, e elas são focadas às sextas-feiras. Então, as aulas são de 9 às 12h40 e de 2 às 5h40. Os encontros, cada disciplina, ela é trimestral. Então, em geral, você tem 10 encontros por trimestre. As aulas ocorrem na Fundação Getúlio Vargas, aqui na sede em Brasília, fica no setor aqui na 602 Norte. E o prazo de conclusão é de 23 meses, que dá o tempo suficiente de você fazer as disciplinas e pensar esses problemas de pesquisa para escrever uma dissertação. Muitas disciplinas, inclusive, elas pedem trabalhos que você desenvolve ao longo da disciplina, então alguns alunos até aproveitam, né, esses trabalhos nas suas dissertações, ou seja, são trabalhos que depois eles vão refinar, vão melhorar, vão aprimorar e vão aproveitar nas suas dissertações. A gente tem uma série de perguntas frequentes, né? A pandemia atingiu aí o Brasil todo, né? Trouxe uma série de problemas para o Brasil inteiro, e uma das coisas muito boas de se estudar aqui na Fundação é que a Fundação conseguiu responder muito rapidamente e muito bem ao desafio, né, de se dar aulas
de forma online. Nós não somos um curso EAD, ao contrário, é um curso presencial, mas a gente conseguiu prover aí muito bem aos alunos, dando aulas de forma online, mas sempre aulas síncronas com o professor em sala de aula, explicando os temas, explicando as questões e respondendo de forma síncrona e quase que imediatamente as dúvidas e questionamentos dos alunos. Então, não houve prejuízos durante este ano. A gente imagina que no ano que vem, com a vacina e com a redução aí da crise provocada pela pandemia, as aulas já devem voltar para o presencial. Mas, de qualquer forma, no momento, por exemplo, toda a entrega de material dos alunos que se inscreverem no nosso processo seletivo e as entrevistas serão todas feitas de forma online para não causar prejuízo a ninguém. É possível, a gente imagina que sim, que a partir do ano que vem as aulas já voltem ao modelo presencial e as aulas sejam normalizadas. As aulas remotas acontecem no mesmo horário e a gente tem algumas eletivas que a gente oferece, por exemplo, a gente tem agora 2 eletivas que estão sendo oferecidas, uma na segunda à noite e a outra na segunda e quarta à noite. Mas, em geral, as aulas remotas, elas ocorrem nos mesmos horários das aulas presenciais, ou seja, basicamente da mesma forma. Eu vou falar um pouco do corpo docente, e na medida que eu vou falando das pessoas, nós temos alguns professores aqui, eu vou até pedir para os professores se apresentarem e falarem um pouco da pesquisa que eles desenvolvem. Eu acho que é interessante, eventuais orientações que já tenham feito, que sejam interessantes. Eu sou o coordenador, Benjamin. Eu trabalho aqui com várias linhas de pesquisa. Uma das linhas de pesquisa é a economia comportamental e políticas públicas. Então, eu tenho já tenho alguns orientandos discutindo como utilizar insights comportamentais para aprimorar políticas públicas. Então, a gente tem 2 alunos já discutindo questões de violência doméstica, outros alunos discutindo como aprimorar o processo de gestão das políticas públicas, outro discutindo como melhorar a questão da avaliação de políticas públicas específicas. Então, nessa área, nós já temos bastante conhecimento, nós temos produções científicas relevantes, a gente busca contribuir para o debate de formulação de políticas públicas usando esses insights comportamentais. Nós temos o professor Carlos Pereira, PhD pela Universidade de Oxford, nós temos o professor Edson Kondo, que eu vou passar a palavra agora. Ele também, além de ser nosso professor pesquisador, ele também é o diretor da Escola de Políticas Públicas e Governo, que é uma grande escola, ou seja, tem não só o mestrado em Políticas Públicas e Governo, nós também temos mestrado e doutorado profissional em Economia e temos uma graduação em Administração Pública. Professor, passo a palavra. Professor Benjamin, muito obrigado. Boa noite, é um prazer estar aqui recebendo os nossos futuros alunos aí do mestrado em Políticas Públicas e Governo. Em termos de pesquisa, né, a minha disciplina chama-se Transformação Inovadora em Organizações e Instituições Públicas. Basicamente, ela procura utilizar as técnicas, metodologias mais modernas, também no setor privado, né? No setor privado, como a economia tem se transformado muito rapidamente, de maneira muito dinâmica, os métodos ágeis são a essência hoje de como você gere uma empresa, como você transforma uma empresa, como você desenvolve um produto. E assim precisa ser no setor público também. Então, nessa disciplina, os estudantes aprendem como é que podemos transformar organizações públicas para que elas efetivamente atendam os anseios e as necessidades das pessoas. Então, essa é, em essência, a disciplina. Em termos de pesquisa, as minhas pesquisas acabam ficando focadas em qualidade do setor público. Os cortes são os mais diversos, né? Tem a questão da sustentabilidade, tem a questão também do gênero, né? Que alguns estudantes meus orientandos atualmente também desenvolvem essa questão do gênero, qual é a contribuição
como é que se diz, não do funcionário público em essência, mas do líder público do sexo feminino. A competência é diferente ou não? Então, são alguns dos temas que eu tenho lidado. Será um prazer poder recebê-los. Espero que muitos se inscrevam. Tá? Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, professor. O próximo professor aqui da nossa lista é o Eduardo José Grim, doutor pela EAESP. Também trabalha bastante com políticas públicas. Fernando de Barros Filgueira, doutor pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, que eu vou passar a palavra para fazer uma breve exposição da sua pesquisa. Olá, Benjamin, boa noite a todas e todos. Meu nome é Fernando Filgueiras, eu sou professor aqui da Escola de Políticas Públicas e Governo, da Fundação Getúlio Vargas. Minhas áreas de pesquisa, minhas linhas de pesquisa estão ligadas à questão das tecnologias digitais, a todo o processo de transformação digital de governos e da própria sociedade, e atualmente com dois focos muito específicos. O primeiro foco é a questão da governança de dados para a produção de soluções de Smart Cities nos municípios brasileiros. Então, a gente está fazendo uma ampla investigação em todos os municípios sobre políticas para a transformação digital, políticas para Smart Cities, e como que dados públicos eles são, portanto, gerenciados e governados para a produção de bens públicos digitais. Então, essa é a perspectiva desse projeto que a gente está fazendo junto com a Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. O outro projeto que eu estou desenvolvendo agora é a questão da inteligência artificial, aquilo que eu estou chamando de Algorithmic Institutions, e analisando os planos nacionais para inteligência artificial em 30 países, e analisando a diversidade desses planos para inteligência, desses planos nacionais para inteligência artificial, e produzindo e analisando os resultados concretos que têm sido obtidos em diferentes experiências com relação a essas políticas para o processo de transformação digital. Bom, é isso, estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer questão, e obrigado, Benjamin. Muito obrigado, Fernando. Nós temos outro professor, Fernando, aqui no nosso quadro, Fernando Abruzzo, que trabalha com federalismo fiscal. Nós temos a Gabriela Lota, que dá aula de teoria de políticas públicas, e nós temos o professor Gil Riela. Vou passar a palavra para o Gil se apresentar e falar um pouco da pesquisa dele. Boa noite a todos. Então, meu nome é Gil Riela. A minha formação, meu doutorado é em economia. Eu faço pesquisa, mas na área de teoria microeconômica. Especificamente, a minha área de pesquisa chama-se teoria da decisão. É uma área relativamente bem teórica da microeconomia, mas recentemente eu tenho conversado com uma aluna desse mestrado, e eu identifiquei, acho que uma área ali, digamos, no campo ali de sistema de governos, de como governos são estruturados, que parece ter muita interseção com coisas que eu sei ali por causa dessa teoria da decisão. E aí eu tenho a impressão que tem, é algo bem inicial, mas eu tenho a impressão que nessa área tem o que a gente chama em pesquisa de muitos frutos numa altura baixa ali ainda. Então, talvez na próxima apresentação dessa eu vou ter algo a dizer que tem mais cara assim, de ciência política, que tem mais cara desse mestrado. Assim. Mas, por enquanto, a minha pesquisa tem sido voltada na área de a microeconomia teórica. Na escola, então, eu acabo dando essas disciplinas relacionadas à microeconomia. Eu dou a disciplina de teoria dos jogos para ciência política. E até agora estou tendo a oportunidade de dar uma disciplina eletiva que é mais específica da minha área. Ela chama teoria da escolha. Estando numa escola de políticas públicas, acho que a gente vai fazer um pouquinho de teoria da escolha individual, que é o que eu trabalho mais, mas também vou tentar dar um enfoque mais de escolha social também na disciplina. Então é isso aí, espero
vê-los no nosso programa em breve. Ok, obrigado, professor. Nós temos o Júlio César agora, né? Vou passar a palavra para o Júlio César, que está aqui também, está conosco. Ok, obrigado, professor Tabaque. Boa noite a todos. Bom, meu nome é Júlio César de Aguiar e eu sou professor de metodologia da pesquisa científica. A minha pesquisa bom, eu tenho várias áreas de pesquisa, mas o tronco principal é o que eu chamo de análise comportamental do direito. Eu já publiquei bastante coisa também com análise econômica e análise econômica comportamental. A ideia é, o direito é parte dessa cozinha toda que produz aquilo que a gente chama de governo, políticas públicas, etc. E o papel do direito é alterar comportamento, né? Ou seja, de alguma maneira regular como as pessoas se comportam. Então, a minha pesquisa gira muito em torno disso, ou seja, como é que as regras jurídicas e principalmente, como é que elas atuam no sentido de alterar esses comportamentos, de que maneiras elas emergem, enfim, como é que elas nascem, morrem e em que medida elas, de fato, conseguem cumprir os objetivos que elas se propõem. Quer dizer, essa é a minha linha principal de pesquisa. Para fazer isso, eu até criei uma teoria própria, que vem, aliás, para minha surpresa, né, que foi uma coisa meio diletante, mas acabou dando certo, e vem aí produzindo frutos, arregimentando adeptos e tal, e tem tido uma boa receptividade por parte dos meus alunos. A ideia é uma fusão de teoria dos sistemas de um sociólogo alemão chamado Niklas Luhmann com a psicologia comportamental. Agora, além disso, eu estou meio na muda, né? Estou meio querendo invadir outras áreas. Eu tenho um interesse muito grande já há muito tempo por epistemologia, e no momento a gente está tendo aí uma discussão, que eu espero que essa discussão aconteça aqui no nosso mestrado, sobre a democracia e os especialistas, né? Todos vocês estão vendo aí que existe aí um questionamento à hegemonia do conhecimento na sociedade, ou seja, uma série de eventos têm questionado, enfim, o conhecimento oficial, e o conhecimento é um dos baluartes do governo, né? Então, essa situação me interessa. Eu também tenho desenvolvido algumas pesquisas sobre isso daí. E uma outra área também, fruto de 16 anos que eu tive trabalhando no Ministério da Fazenda, na área de orçamento público, finanças públicas, é uma área de pesquisa também. Acabei de publicar agora um livro sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, e eu estou muito interessado em pesquisar, já estou desenvolvendo alguma coisa, vou publicar um artigo agora sobre essa virada e essa mudança, que a gente pode chamar, e até escrevi aqui, eu chamei aqui de derrocada do consenso neoliberal, né? E o que isso vai, enfim, gerar em termos de mudança nas políticas relativas às finanças do governo. Então, teoria monetária moderna, outras coisas que estão aí sendo discutidas, e eu estou à disposição de quem quiser começar a mexer nessas coisas aí. É isso, pessoal. Sejam bem-vindos, espero que muitos se inscrevam, e é isso, professor Tabaque. Obrigado. Obrigado, professor. Nós temos também o professor Caizô, professor de estatística, o Marco Antônio Teixeira, professor de políticas públicas, o professor Nelson Barbosa, ex-ministro, professor de macroeconomia. Nós temos o professor Ricardo Correia, professor de administração pública, a professora Tássia, a quem eu vou passar a palavra, nossa especialista aqui em políticas aplicadas à educação. Olá, obrigada, professor Tabaque. Boa noite a todos. Eu sou professora como todos, né, professora da Escola de Políticas Públicas e Governo da FGV de Brasília. Tenho PhD pela Universidade de Stanford, na Califórnia, em Economia da Educação. Então, sou economista e trabalho com pesquisa aplicada à educação. Então, principalmente, eu estudo políticas de financiamento da educação. Tenho trabalhado bastante ultimamente na discussão sobre o Fundeb, sobre a lei de regulamentação, que agora está em discussão. Tem um artigo recentemente publicado sobre mínimo constitucional e a
organização do financiamento da educação básica e do ensino superior são áreas que eu trabalho bastante. E também, como economista da educação, eu estudo bastante formas de avaliar políticas educacionais, né? Então, atualmente eu estou dando essa disciplina no mestrado de decisões baseadas em evidência, em que a gente trabalha justamente que tipo de evidência e, principalmente, a gente está olhando para a evidência causal. Então, quando estiver pensando em decisões baseadas em evidências, como você toma uma decisão a partir de como você indica que determinado programa, política, teve um efeito em determinado objetivo, em determinado resultado. Então, a gente estuda isso nessa disciplina e quem tiver interesse em estudar políticas em educação, eu fico à disposição para falar mais sobre a minha pesquisa e tirar dúvidas também. Obrigada. Obrigada, professor Benjamin. Obrigado. Vou passar a palavra, então, para o professor Weber, nosso professor aqui também. Ok. Boa noite a todos. Obrigado, Benjamin. Eu sou o professor Weber, professor da Escola de Políticas Públicas aqui em Brasília. Minha área de pesquisa ela é basicamente dividida em duas partes, na área de meio ambiente e políticas públicas, e na prática eu divido em 3 blocos. No primeiro bloco eu aplico vários modelos estatísticos para fazer modelagem ambiental de vários aspectos ambientais, por exemplo, de poluição atmosférica, áreas verdes, temperatura, variáveis climatológicas, todas essas coisas. E esse é o primeiro bloco. No segundo bloco, eu aplico modelos epidemiológicos de saúde pública, de saúde ambiental, para estimar a relação do que eu encontrei no primeiro bloco com os efeitos na saúde. Por exemplo, atualmente eu estou envolvido num estudo, considerando todo o território brasileiro, para estimar qual que é a associação das queimadas, um grande problema que a gente está tendo no nosso país, desde do ano passado, no Amazonas, agora no Pantanal. Então, estou estudando quais são os efeitos das queimadas na saúde das pessoas, em todo o território brasileiro. Estou realizando esse estudo num período de 10 anos, verificando desde 2008 a 2018 o que está acontecendo. Então, este é um exemplo prático de como eu trabalho nesses 2 primeiros blocos, né? Então, eu executo algumas técnicas de modelagem ambiental para estimar algum componente ambiental e depois os efeitos na saúde. E o terceiro bloco, por fim, eu trabalho em relação às políticas públicas ambientais de saúde pública, as políticas públicas na área ambiental e de saúde pública, com os resultados que eu encontrei nesses 2 blocos iniciais. Então, basicamente, é isso que eu tenho trabalhado. E em relação às disciplinas, no nosso curso, atualmente eu estou ministrando a disciplina de desenvolvimento sustentável. Também eu sou professor da disciplina de modelos estatísticos, machine learning, big data, e será um prazer, aqueles que têm interesse em trabalhar com esses temas, será um prazer trabalhar junto comigo, e eu espero encontrá-los, todos vocês, aqui no nosso próximo semestre. Obrigado, professor. Então, essa é uma pequena amostra das pesquisas que estão desenvolvidas aqui. Nós temos desde professores desenvolvendo modelos teóricos, a professores desenvolvendo modelos aplicados para a discussão de políticas públicas e governo. Então, nosso objetivo aqui é formar um mestre que vai ter domínio desse ferramental que vocês vão aprender nas disciplinas, para que ele consiga atingir esses objetivos, acessar essas ferramentas tão importantes para a administração pública, porque eles consigam não só analisar, como gerir, monitorar e avaliar políticas públicas de uma forma bem ampla. Sobre o processo seletivo, agora, para 2021, nós temos uma primeira fase, a gente avalia um pré-projeto de pesquisa. A ideia do pré-projeto de pesquisa é algo bem simples, é você pensar uma pergunta, procurar algumas referências que discutem aquele tema, estruturar isso. A gente tem uma série de elementos que a gente solicita no nosso site sobre o pré-projeto de pesquisa, e tendo dúvidas é só enviar
para o mestrado. Na segunda fase, entrevistas, todas as entrevistas vão ser feitas via Zoom e vão ter duração de aproximadamente 15 minutos. O processo seletivo, na primeira fase, ele vai até dia 13 de novembro, até às 18 horas. As pessoas vão ser convocadas para a entrevista até 20 de novembro. E, na segunda fase, nós temos as entrevistas e o resultado final. Se houverem eventuais mudanças por algum impedimento, a gente comunica quaisquer mudanças com bastante antecedência. Nós deixamos na nossa página uma sugestão para a elaboração do pré-projeto, introduzir o tema, discutir um pouco qual é a sua pergunta, né, de pesquisa, o que você gostaria de estudar, por que você considera que essa questão seja relevante, encontrar alguns artigos que discutem aquele tema para que você possa citar, pensar, poxa, será que a gente já tem algum tipo de resposta, né? Por exemplo, o professor Weber tem lá uma pesquisa sobre o efeito das queimadas na saúde, a hipótese seria que as queimadas prejudicam a saúde humana. Imagino que essa seja a hipótese provisória que ele vai testar e vai concluir se existe essa relação clara ou não. A metodologia de escrever como que você pensa em, por exemplo, qual referencial teórico que você quer usar, quais são os artigos que você está pensando em usar. Um cronograma, uma espécie de plano de trabalho com as principais etapas, né? Ou seja, vai ter dados, então vai ter coleta de dados, ou vai ter uma discussão ampla de uma literatura, como é que seria esse cronograma? E, ao final, as referências que você usou para elaborar seu pré-projeto. E não necessariamente todas precisam ser citadas no pré-projeto. Se você encontra muitas referências que são interessantes, você acredita que sejam interessantes, você pode incluir, que elas vão ajudar depois a pensar o pré-projeto. Esse aqui é o nosso contato, são os nossos telefones. Vocês podem ligar para os telefones, eles vão... Hoje, as pessoas não trabalham presencialmente aqui, está todo mundo no regime de teletrabalho devido à pandemia, mas esses telefones vão ligar nos telefones das pessoas automaticamente. Se alguém precisar falar comigo, é só mandar um e-mail, é benjamin.tabac@fgv.br. E aqui do lado, meio escondidinho aqui, nós temos os ícones das nossas redes sociais, né? Então, vocês podem usar os ícones das nossas redes sociais para acessar, para ver como é que a escola, que tipo de conteúdo a escola vem produzindo nas redes sociais. A gente parte agora para responder perguntas de vocês, e se vocês tiverem pergunta para algum professor especificamente, vocês podem fazer as perguntas e dirigir as perguntas. Professor Tabac? Sim. Será que eu só poderia acrescentar algumas palavras sobre o pré-projeto de pesquisa? Sim, claro. Deixar bem claro para todos os interessados que o pré-projeto não é algo eliminatório, né? É muito mais para nos orientar a entender que professor seria o mais indicado, como é que nós podemos atendê-lo melhor. Então, é um primeiro ensaio de vocês começarem a pensar em termos de pesquisa. Então, não há necessariamente o certo ou errado. Não se preocupem se acharem que não está muito bem feito. O importante é fazer o melhor para que possa ser um elemento de comunicação importante para nós, tá? Então, não é algo que vai eliminar alguém, tá bom? Muito obrigado, professor Benjamin. Sim, obrigado. Contribuição importante aqui. Então, uma das perguntas, sobre a escolha das eletivas, né? Você pode fazer eletivas das diferentes linhas e eletiva da linha comum. Não há nenhum impedimento para fazer a sua escolha das eletivas. A ideia é que você faça disciplinas que... Suponhamos que você tenha pensado uma determinada tema para depois discutir na sua dissertação, que disciplinas que, por exemplo, possam te ajudar no desenvolvimento da sua dissertação. As nossas turmas são apenas em Brasília. Eu não saberia dizer, talvez o diretor saiba, sobre outras unidades que ofereceriam esse curso, mas o nosso curso ele é só em Brasília. Hoje,
como ele está sendo feito nessa modalidade online, mas no fundo é um presencial que ele é feito de forma online, porque as aulas são todas síncronas, ou seja, não é um curso EAD. Então, no momento, a gente não tem um curso EAD, um mestrado EAD. Isso é algo que pode ser pensado para o futuro, mas no momento a gente não tem. Posso acrescentar só nesse ponto, sim, professor Benjamin? Efetivamente, nós temos outros cursos em outras escolas, né? Nós temos outras 10 escolas na Fundação Getúlio Vargas, temos mais 5 no Rio de Janeiro, vocês podem visitar e tem outras opções. Agora, como programa de mestrado de Políticas Públicas e Governo, nós somos o único e estamos aqui em Brasília, mas pelo andar da pandemia, tudo indica que pelo menos para o primeiro semestre do ano que vem, ainda continuamos no método remoto, mais síncrono, tá? Então, os professores sempre interagem pessoalmente, por meio de vídeo, mas pessoalmente ao mesmo tempo com todos os alunos. Mesmo que retornemos ao presencial na sequência, nós desenhamos ainda para que vocês possam vir, ou os estudantes que fazem isso, então concentramos tudo na sexta-feira para que isso seja também viável, tá? Pode não ser o ideal, mas é uma maneira da gente viabilizar isso. Tá? Então, é o que eu poderia acrescentar aí para o professor Benjamin. Obrigado, professor Benjamin. Obrigado, professor. Isso, como o curso ele é concentrado às sextas-feiras, nós temos alunos de outras unidades da federação que vêm fazer o curso, mas eles, em geral, moram em cidades ou perto de Brasília ou tem aeroporto, né? Porque aí fica mais fácil fazer o traslado, né? Tem uma pergunta aqui, Fernando, sobre se existe algum professor desenvolvendo pesquisa sobre governança, tendo como foco os conselhos de políticas públicas, né? Se você puder falar alguma coisa sobre isso, acho que você faz um pouco de pesquisa sobre governança. A gente, provavelmente, o Gnin ou a Gabriela também devem fazer. Eu tenho... Dentro dessa questão da inteligência artificial, da transformação digital, eu estudo governança nesse processo, então seria tranquilo. Mas tanto o Eduardo Grin quanto a Gabriela Lota também atuam nessa área. A Gabriela um pouco mais com a questão, enfim, com a questão da implementação de políticas públicas e o papel dessas instituições para criar, enfim, as motivações e a capacidade adequada para implementar políticas. Já o Eduardo, numa perspectiva mais de governos locais, da governança no poder local, com a perspectiva também dessa atuação de conselhos para a melhoria dos arranjos de implementação de políticas. Obrigado. Tem mais alguma pergunta? Se não tiver mais perguntas, de qualquer forma, até o encerramento do período de inscrição, vocês podem mandar perguntas para o nosso e-mail e a gente vai ter, né, o maior prazer em responder aí eventuais novas perguntas, novas dúvidas que tenham sobre todo o processo seletivo. Tudo bem? Alguém mais quer fazer um último comentário, uma última colocação? Professor Benjamin, tem uma pergunta aqui do mesmo Adilson da Silva sobre bolsa mensalidade, né? Em princípio, a bolsa é uma situação rara, mas para nós, na Fundação Getúlio Vargas, todo estudante que demonstre competência e se a situação financeira
for grave e necessite, nós buscaremos, né, de alguma maneira auxiliar, mas é essencial que se entenda que nós, como instituição de excelência, priorizamos a questão do mérito acadêmico para, então, poder pensar na questão da necessidade. Bom? Só isso. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Tem uma outra pergunta aqui, chegaram agora, essas perguntas, sobre aproveitamento da nota do exame da ANPEC, né? Você, no seu currículo, quando você manda o currículo, você pode colocar a nota da ANPEC, etc., e pode ser avaliado como um ponto positivo pelo comitê, mas é algo que você põe no seu currículo, mostrando suas habilidades, etc. A priori, não existe um aproveitamento direto da nota da ANPEC, né? Porque não seria um mestrado que está dentro do âmbito da ANPEC. E aí, a outra pergunta, né, seria a questão do programa de bolsas, que o diretor já respondeu. De qualquer forma, tendo dúvidas mais específicas ou querendo tirar mais dúvidas com algum professor, é só mandar um e-mail para o nosso mppg@fgv.br, que a gente procura responder em tempo hábil, rapidamente. Tudo bem? Então, a gente encerra nosso webinário. Agradeço aí a todos os participantes pelo seu tempo. Se tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade de enviarem as dúvidas para a gente procura responder rapidamente. E agradeço aos professores, né? Como vocês viram, a equipe de professores é excelente, não só estão produzindo trabalhos e pesquisas de qualidade, mas são pessoas que estão tentando transformar o Brasil para melhor, né? Então, agradeço a todos e a gente encerra nosso webinário aqui de hoje, para a apresentação do nosso mestrado.